A trajetória de Ló tornou-se conhecida nas Escrituras principalmente por causa de sua ligação com a cidade de Sodoma, um lugar que acabou sendo destruído por Deus em razão de sua extrema corrupção. Ló era filho de Arão, irmão de Abraão, o que o tornava sobrinho do grande patriarca de Israel. Mas antes de prosseguir com essa importante narrativa, não deixe de se inscrever em nosso canal para se aprofundar ainda mais nas histórias bíblicas. A etimologia e o significado do nome Ló não são totalmente claros, porém alguns estudiosos sugerem que o termo pode estar relacionado à ideia de um véu ou cobertura. A Bíblia relata que, após a morte de seu pai, Ló deixou a cidade de Ur e seguiu rumo a Harã, acompanhado de seu avô Terá, de seu tio Abrão e de Sarai. Posteriormente, depois que Abraão partiu de Harã em decorrência da morte de Terá, Ló novamente o acompanhou em direção à terra de Canaã. Tempos depois, quando uma severa fome assolou Canaã, Ló também desceu ao Egito junto com Abraão. Quando o grupo de Abraão foi expulso do Egito, após o faraó perceber que havia sido enganado por Abrão e Sarai, Ló retornou com o patriarca para Canaã. Nesse intervalo, Abraão alcançou grande prosperidade e, ao que tudo indica, Ló também foi beneficiado por essa abundância. Em certo momento, os rebanhos de ambos cresceram de tal maneira que a região onde habitavam já não conseguia sustentar os dois grupos simultaneamente. Como consequência, surgiram conflitos entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Diante dessa situação, Abraão e Ló decidiram se separar. No momento da divisão, Abraão demonstrou generosidade ao permitir que seu sobrinho escolhesse primeiro a porção de terra que desejava ocupar. Foi então que Ló optou pelas férteis planícies do Jordão, seguindo em direção ao Mar Morto, nas proximidades de Sodoma. Após a separação, Ló se estabeleceu em Sodoma e rapidamente passou a se envolver com as atividades comerciais e administrativas da cidade. É provável que tenha alcançado certa posição de prestígio social, pois quando os anjos do Senhor chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Na antiguidade, esse local era reservado aos líderes e autoridades responsáveis por julgar questões civis. Entretanto, os habitantes de Sodoma eram profundamente perversos. As Escrituras afirmam que os homens daquela cidade eram maus e cometiam graves pecados contra o Senhor. Conforme o relato do Novo Testamento, Ló se sentia diariamente angustiado ao presenciar a conduta imoral e corrupta praticada pelos moradores de Sodoma. Enquanto Ló ainda residia ali, ocorreu uma guerra em que uma coalizão de reis da Mesopotâmia derrotou os governantes das cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Nesse conflito, todos os bens de Sodoma foram saqueados e muitos de seus habitantes foram levados como prisioneiros. Ló também foi capturado e teve seus pertences confiscados. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Abraão reuniu um grupo de homens treinados e, em uma ofensiva noturna, conseguiu vencer o exército adversário. Dessa forma, Ló, sua família e seus bens foram libertados. Foi nesse contexto que Abraão teve seu encontro com Melquisedeque. Apesar dessa experiência traumática, o conflito não afastou Ló de Sodoma. Ele volta a aparecer no relato bíblico quando Deus decide destruir as cidades da planície, entre elas Sodoma e Gomorra. Contudo, antes da destruição, Ló e sua família foram retirados do local por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esse livramento foi resultado da graça e da misericórdia divina, além do compromisso estabelecido por Deus com Abraão. A Bíblia declara que o Senhor se lembrou de Abraão e resgatou Ló da devastação de Sodoma. A maneira como os homens de Sodoma reagiram à presença dos anjos revela o nível de degeneração moral que atraiu o juízo divino sobre aquela cidade. Eles desejavam manter relações com os anjos que se apresentavam em forma humana.
Também é importante destacar a atitude lamentável de Ló ao tentar apaziguar a situação oferecendo suas próprias filhas, o que evidencia sua fragilidade moral e a influência negativa daquele ambiente sobre sua vida. Diante da insistência dos homens de Sodoma em invadir a casa de Ló para capturar os anjos, eles foram atingidos por cegueira. Em seguida, Ló recebeu a ordem de retirar todos os seus familiares da cidade condenada à destruição. Ainda assim, demonstrou hesitação em partir, sendo necessário que os anjos o conduzissem pela mão para fora da cidade. Durante a fuga, a família de Ló foi advertida a não olhar para trás. Contudo, sua esposa desobedeceu à instrução e acabou sendo transformada em uma estátua de sal. Após deixar Sodoma, Ló e suas filhas refugiaram-se, inicialmente em uma pequena cidade, mas por razões não totalmente esclarecidas, ele temeu permanecer ali e decidiu morar com as filhas em uma caverna na região montanhosa. Foi nesse local que ocorreu um episódio trágico. As filhas de Ló embriagaram o pai e mantiveram relações com ele, resultando em gravidez. Dessas uniões incestuosas nasceram Moabe e Ben-Ami. O primeiro tornou-se ancestral dos Moabitas e o segundo dos Amonitas, povos que posteriormente causaram diversos conflitos ao povo de Israel. Esse relato envolvendo as filhas de Ló demonstra claramente que a Bíblia não oculta os erros, as falhas e os fracassos de seus personagens. Tal transparência reforça a verdade de que a salvação procede unicamente da graça de Deus, e não dos esforços ou méritos humanos. Além do livro de Gênesis, Ló é mencionado poucas vezes nas Escrituras. No Antigo Testamento, seu nome aparece apenas em 2 referências indiretas a seus descendentes, na expressão filhos de Ló, em Deuteronômio capítulo 2 e no Salmo 83. No Novo Testamento, Ló é citado pelo próprio Jesus no Evangelho de Lucas, em um contexto de forte caráter escatológico, no qual o Senhor relembra a destruição de Sodoma e o livramento de Ló. Por fim, o apóstolo Pedro também faz menção a esse episódio em sua 2ª epístola, ao tratar da destruição de Sodoma e Gomorra. Assim, conclui-se tudo o que a Bíblia revela sobre a vida de Ló. Um homem que teve a oportunidade de aprender com Abraão, o pai da fé, e que experimentou pessoalmente a provisão divina. Ainda assim, seu desfecho foi lamentável. Diferentemente de seu tio Abraão, Ló não foi conduzido pela fé, mas por suas próprias percepções. Seus olhos o levaram a escolher Sodoma, uma cidade que lhe causou sofrimento e deixou marcas profundas em sua família. Se você chegou até aqui, comente o que achou da história de Ló. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus abençoe todos vocês.